Oh, boa noite, a turma chegando aí. Muito bem, meus irmãos. Eu convido aos irmãos para abrirem juntamente comigo a sua Bíblia, as suas Bíblias para Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2. Este vai ser o texto da nossa meditação desta noite. Romanos 12, 1 e 2. Vamos orar antes de ler o texto? Então eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças e vamos orar. Pai querido, nós estamos nesse instante reunidos virtualmente, mas com os nossos corações ligados, unidos por causa do Senhor Jesus Cristo e do Santo Espírito que habita em nós. E chegamos à tua presença para pedir que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra, que o teu Santo Espírito então aplique as tuas verdades para nós, nos desafie, nos exorte, e nós queremos glorificar o teu nome e temos esse tempo de comunhão também uns com os outros. Eu bendigo o teu santo nome, no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Romanos 12, 1 e 2, né, o texto muito conhecido assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém. Então, esse é um texto muito conhecido, acredito que para a grande maioria de nós, conhecido desde os primeiros dias de conversão. E ele enfatiza a vida de separação do mundo, aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. O nosso último tempo juntos, na semana passada, nós meditamos em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do verso 13. Hoje nós estamos meditando em Romanos capítulo 12 e na próxima semana, se Deus permitir, o nosso devocional, o nosso tempo juntos será também num outro texto de Romanos. E o propósito de fazer isso nessas 3 semanas, não é? É porque no primeiro domingo de junho nós vamos começar um novo módulo na escola dominical, que é o módulo de Romanos. Nós vamos ter 6 aulas, serão 6 semanas, e o tempo original, né, lá no quilômetro 11, ele seria de 2 horas. No novo formato, nesse tempo, nós estamos dividindo, então nós temos metade do tempo de 1 hora. Então vai ser uma visão panorâmica de certo aspecto na introdução, e depois nós vamos nos aprofundar em certos textos. Eu devo escolher 6 passagens específicas de Romanos para nós estudarmos. A primeira aula, então, vai ser uma visão do livro todo, a importância do livro na vida cristã e também no cânon do Novo Testamento, e depois outras 5 aulas sobre 5 textos. E por isso eu estou aqui desafiando os irmãos a lerem o livro de Romanos, nesse tempo ainda de quarentena que nós estamos tendo. E eu vou trazer para vocês, como já foi na última lá, e na próxima semana, aí umas pepitas, né? Como eu chamo, de alguns textos romanos, como este. Este texto, de apenas 2 versículos, ele é um texto muito rico em detalhes. Nós podemos gastar algumas horas aqui para falar quase que palavra por palavra deste verso, desses 2 versos tão conhecidos e tão preciosos. Mas eu quero, nesta palavra pastoral para os irmãos, como tenho feito, né, quase que sistematicamente nestas mensagens de quarentena, né, a salientar, ressaltar, enfocar na inspiração
plenária e verbal das Escrituras. A inspiração, ela tem três aspectos: plenária, verbal e inerrante. Nós não vamos mencionar nada sobre o aspecto de inerrante. Inerrante significa que nenhum lugar da Escritura contém qualquer tipo de erro. Em qualquer assunto que a Bíblia trate, não apenas nos assuntos espirituais, mas qualquer assunto que ela trate, ela é veraz, né? E não há erros ou omissões no texto. Plenária significa que toda a Escritura, e não apenas parte dela, foi inspirada por Deus. E verbal significa que, palavra por palavra, o Espírito Santo conduziu os autores, de maneira que é muito importante quando nós estudamos os vocábulos do Novo Testamento, né, na sua língua original. E eu creio que os irmãos já estão bem familiarizados com isto ao longo de todos esses anos, né? Bem como todos nós pastores da equipe aqui, né? Temos este hábito de tratar nas línguas esse texto, porque desta forma estamos expondo a Escritura. A tônica desta passagem, eu queria que você prestasse atenção logo de início, que a tônica desta passagem, ela está indiretamente ligada à palavra de Deus. Porque na construção gramatical desses dois versículos, toda a construção, desde a primeira palavra até o finalzinho do versículo 2, quase no final, né, ela aponta para uma finalidade, um objetivo que está lá no finalzinho do versículo 2, para que experimenteis. Tudo que ele fala do verso 1 inteiro e grande parte do versículo 2 é para que experimenteis a vontade de Deus. Porque o assunto é de muita importância e é de interesse do crente. Então, a maior parte dos estudiosos e dos pastores, eles acabam gastando o tempo desse texto da exposição sobre a vontade de Deus. Como eu disse, é um assunto importante e pertinente. Porém, ao fazer esta ênfase neste tópico da vontade de Deus, deixa-se de expor a palavra que está ligada, onde o foco real direto é a palavra de Deus. Então, por isso, a palavra de Deus não é enfatizada aqui como sendo o ponto central desses dois versículos. Então, eu quero gastar esse tempo com os irmãos para sermos desafiados da importância, né, desses versículos com respeito à palavra de Deus. O texto começa com rogo-vos, pois. O pois, essa partícula aqui, ela liga com o texto anterior, porém, nesta passagem específica de Romanos, o pois não está ligado diretamente aos versículos que antecedem, por exemplo, os 33 a 36, eu vou falar sobre eles. Você pode ler comigo no capítulo 11, verso 25, onde ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Quando ele diz, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, e ele chega no capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Então, este pois está ligando com o verso 25, por conta do termo do vocábulo irmãos, onde ele vai tratar do mistério da salvação de Israel, bem como o mistério da nossa salvação, da soberania de Deus. Isso ele vai fazer versículos de 26 a 32. E o apóstolo Paulo fica tão envolvido na profundidade do fato do mistério da salvação, na soberana vocação de Deus, que ele irrompe num cântico dos mais notáveis de todo o Novo Testamento, que são os versos 33 a 36,
que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Este cântico, estes 3 versículos, é o êxtase que o apóstolo Paulo chega ao estar vindo no capítulo vindo na sua exposição de Romanos, né? Que está nos levando, acredite, efetivamente, ao capítulo 9. Porque a salvação de Israel, ele começa a falar especificamente nos capítulos 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Porém, quando ele fala do aspecto maior da nossa salvação, ele está falando desde o capítulo 5. Quando ele fala da justificação pela fé exclusivamente. E ele vai num crescente, chegando no capítulo 8, para falar sobre a segurança da salvação dentro da soberania de Deus. E então ele entra num exemplo específico da salvação de Israel, e ambas as ênfases está na incredulidade de Israel, bem como na nossa incredulidade, ou seja, a despeito da nossa incredulidade e morte no pecado, o Senhor soberanamente nos salvou. Por isso, ele fala, ó profundidade da riqueza. A nossa mente, irmãos, não consegue penetrar essa extensão, esta profundidade de uma salvação como ele nos deu tão preciosa para seres como nós, pecadores. E então, ele entra no capítulo 12, né? Então, o capítulo 12 agora falando sobre a santificação, guarde, aqui é sério. A santificação a que Paulo se refere no capítulo 12 em diante, ela é uma obra totalmente de Deus em nós, como qualquer outro aspecto da salvação. Portanto, é um engano quando se ensina de que a santificação é a nossa parte no processo, ou seja, a justificação, a regeneração, a adoção, a salvação nos foi dada gratuitamente. Agora, depois de salvos, nós temos que batalhar e nos esforçar por uma santificação ao longo da nossa vida. Isto não é fato. Porque no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Ele começou uma obra na eternidade passada, quando nos escolheu, no tempo e no espaço, quando nós fomos gerados espiritualmente, e se estende por toda a vida cristã, neste processo de santificação, que é algo operado totalmente pelo Senhor. A aliança na cruz, irmãos, ela é incondicional. E guarde, incondicional e sem parceria. Não existe parceria de nós com Deus, onde ele faz uma parte, nós fazemos uma parte. Se tivesse ficado qualquer parte para nós, não teria acontecido. Não aconteceria. Exemplo foi a aliança que ele fez com Moisés, onde Deus libertou o povo e disse para o povo obedecer, e Deus deu leis, e o povo não obedeceu. Por isso, as alianças do Senhor para com o seu povo no Velho Testamento e conosco são alianças incondicionais. Não há condição e nem parceria. Então, o apóstolo Paulo agora vai, como ele tem feito desde o começo, declarar como é esta santificação. Guarde. Então, ele começa. Rogo-vos. Primeira surpresa. A palavra aqui é a mesma palavra para consolador, que significa exortação,
ou significa admoestação. Ele não está fazendo uma súplica necessariamente. Ele está exortando os crentes de Roma, admoestando-os com respeito a esta vida cristã progressiva, como uma continuidade da obra que começou na cruz. E ele diz, então, eu exorto-vos, admoesto-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, aqui é o plural. Então, a palavra também não é a palavra comum para misericórdia que aparece em outros textos. É uma palavra incomum que o apóstolo Paulo está usando. Quando eu digo para os irmãos de que a inspiração é plenária, é palavra por palavra, eu sempre vem na minha mente, na época lá atrás, quando os jornais eram impressos com tipos, aquelas máquinas monstruosas que eles ficavam formando as palavras para que fosse impresso o jornal ou revistas. Pois é como se tivesse assim, em cima da mesa do apóstolo Paulo, as palavras do vocabulário grego. E ele então, quando inspirado pelo Espírito começou a escrever suas cartas, é como se ele ficasse vasculhando e procurando, sob a direção e influência do Espírito, palavras específicas para comunicar a profundidade da palavra de Deus. E aqui é uma delas. A palavra é compaixão. Porque nesta palavra, misericórdia aqui, há um aspecto de ternura. Não é o ato para com o miserável, que é a palavra misericordiosos e misericórdia das bem-aventuranças. Esta palavra, ela é compaixão. Deus tem esse ato, é um dos seus atributos, a compaixão, porque tem uma ternura. E a ternura de Deus por nós está evidenciada pela cruz. Ele nos amou de maneira terna. Não é precioso isso para nós? Não é profundo? Por isso o apóstolo Paulo não se cabia quando escrevia estas coisas. Não é? Então ele está dizendo, e eu queria então que nós desfrutássemos disto. Desfrute disto. Nesses dias tão difíceis de isolamento, de quarentena, né? Com tantas dúvidas nos corações, muitas vezes, vamos nos lembrar que, de maneira terna, o Senhor tem nos conquistado na cruz, sem merecimento, pecadores que éramos, pecadores que somos. E quando pecamos, nós nunca pegamos Deus de surpresa. Ele já sabia que éramos pecadores, ele já sabia que continuaríamos pecando. Mas ele providenciou para nós uma salvação e uma santificação, onde a graça do Senhor nos impulsiona para fazermos o que é certo. E quando então pecamos, recorremos ao arrependimento, obra do Espírito, contrição, tristeza, confissão, e assim prosseguimos, até quando vamos ser revestidos da santificação plena, que é a glorificação. Mas ele diz, rogo-vos, ou admoesto-vos pela compaixão, para quê? Ele diz, que apresenteis os vossos corpos. Aqui é outro segredo. Apresenteis aqui é um tempo de verbo na língua do Novo Testamento que é um ato específico e único. Então ele não está dizendo que nós temos que nos apresentar diariamente como um sacrifício vivo, como infelizmente muitas vezes é ressaltado. Aqui é um apresentar único. Quando fomos salvos por Ele, chamados por Ele, nós nos apresentamos a Ele. E agora, diariamente, desfrutamos da sua graça para viver a vida de santificação, porque essa apresentação, ela já aconteceu. Definitivamente, nós já fomos apresentados. Esta é a prerrogativa de todo convertido, de todo salvo. E ele diz, apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. A palavra sacrifício que está aqui, nota, está no singular. Nós não oferecemos sacrifícios,
porque Cristo ofereceu um sacrifício, uma única vez, e não precisa outro. Ele diz, por sacrifício vivo. E a palavra sacrifício aqui é interessante, porque é a palavra no Velho Testamento para holocausto. A oferta de apresentação era uma oferta totalmente queimada, nenhuma parte era do ofertante. E essa palavra Paulo usa, ele não usou outra palavra para sacrifício, usou esta especificamente. E o interessante e curioso para nós é que o sacrifício no Velho Testamento, esta palavra holocausto, era um animal morto. Matava-se o animal, assassinava-se o animal, e então ele todo era colocado no altar, separava as entranhas, a gordura das entranhas era queimada, separada, depois todo ele era queimado com tudo, nada era tirado dele. E esse sacrifício era o sacrifício de apresentação que o pecador trazia. Tem a prescrição dele lá em Levítico, né? No livro de Levítico, a explicação. Então, ele diz, é um sacrifício vivo. O que significa? Significa que o sacrifício de Cristo, quando ele morreu, foi satisfatório, único. O nosso sacrifício é um sacrifício vivo, significa viver como mortos. É uma morte posicional, porque fomos mortos na cruz com ele. O nosso escrito de dívida foi cravado lá, Colossenses capítulo 2. E então, mortos em Cristo, Paulo falou sobre isso no capítulo 6. Nós vamos ver isso na nossa aula de escola dominical futuramente. Mortos juntamente com Cristo. Cristo morreu uma única vez, a nossa morte foi com ele, estamos mortos e agora então vivemos como mortos. Esta é a santificação operada pelo Espírito na sua graça sobre nós. E ele diz que esse sacrifício é santo e agradável a Deus. Duas palavras que acompanham todo o sacrifício do Velho Testamento. O sacrifício era santo. Qualquer sacrifício feito que não fosse na prescrição que o Senhor Deus tinha dado no Velho Testamento, tinha pena de morte. Era santo. Era separado para Deus, como Deus disse, com todos os detalhes, e agradável. Significa que essa palavra que está aqui, holocausto, na verdade, é uma palavra para fumaça. O sacrifício colocado lá, a gordura, quando queimada, quando você faz um churrasco assim, a gordura cai na brasa e levanta fumaça. Só a carne, quando ela é queimada, se ela não tiver gordura, ela vai queimando e esturricando. Mas quando tem a gordura derrete e quando ela cai, sobe fumaça. Essa fumaça que subia era de cheiro de aroma agradável ao Senhor. O cheiro é peculiar da gordura. E então isso, no Velho Testamento, esse cheiro que subia era agradável ao Senhor. Então, quando nós vivemos pela graça, quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso sacrifício vivo, posicional, chega à presença de Deus do mesmo fato, da mesma forma que o Velho Testamento, porque Deus foi satisfeito em Cristo. E então, ele vai para um jogo de palavras. E ele diz então, e não vos conformeis com este século. Ele falou sobre o culto racional, o nosso tempo vai, então eu vou passar essa parte aqui e vamos para não vos conformeis com este mundo. Então Paulo faz um jogo de palavras usando duas palavras na língua grega para forma. Há outras, mas estas duas são também específicas, separadas por Paulo especificamente, tanto aqui
como no livro de Filipenses, no capítulo 2, quando ele diz: não vos conformeis com este século. Literalmente, é o verbo susquematizeste, que vem da palavra esquema, com uma preposição com, que é sus. Então, ele diz: não tomeis a forma. Esquema é uma forma aparente, exterior e efêmera que vai mudar. Ele diz: não toma a forma. É como se as irmãs, quando fazem o bolo, você prepara a massa, e então tá essa onda aí, né, no receituário de vocês, né, todo dia aí, né? Aí você faz a massa, e se você quer que saia o bolo ou o pão quadrado, retangular, você pega uma forma, obviamente retangular. Se você quer que seja redondo, uma forma redonda. À medida que você joga a massa espalha e ela toma a forma. Quando assada, ela é desenformada e ela tem exatamente a mesma forma exterior. Mas guarde, não muda o interior da massa. Então ele diz: não toma esta aparência do mundo, que é passageira. João fala sobre isso no sua primeira carta, capítulo 2. Ele diz: ao contrário, transformai-vos. Ele usa agora a palavra morfos, que vem de onde vem a palavra em português morfologia, né? Morfologia, né? É a forma que é agora essência e caráter inerente da coisa. Então ele diz: transformai-vos. Então é uma transformação interna. Essa palavra transformar é lembra a palavra metamorfose? Aquilo que a lagarta vira borboleta e o girino vira sapo? Metamorfose é uma palavra composta de metá mais morfos, que é essa transformação. Aqui ele diz: metamorfoseai-vos, ou morfoste, que é o tempo verbal aqui. Ele está dizendo que nós temos que não tomar a forma do mundo, mas temos o caráter inerente interior do Senhor Jesus Cristo. Essas duas palavras, em Filipenses capítulo 2, ele mostra o aspecto exterior de Jesus, a forma humana, mas ele usa quando ele se tornou escravo, morfos. Ele era escravo e era Deus. Forma de Deus é caráter. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Mas quando ele fala semelhança de homens, ele então está falando do aspecto exterior que nós temos. E então, a última surpresa é quando ele diz: para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Experimenteis não é comer e experimentar. É mais do que isso. Curiosamente, a palavra que ele está usando aqui, que é a palavra dokimazo, é a mesma palavra para provação. Quando o ouro era colocado sob fogo e ele era purificado, as impurezas subiam, porque a impureza é mais leve do que o ouro, que é o metal pesado. Ele ia sendo coado por cima, purificava o ouro. Este processo de aquecimento é dokimazo, que é provar com fogo para ficar aquilo que é puro. Então, a palavra provar aqui, por que Paulo usou? Porque ele está dizendo que é examinar, mas é testar a vontade de Deus. Testar a vontade de Deus. Tudo isto por quê? Porque nós vamos testar a vontade de Deus. Por que eu disse no começo que indiretamente é um texto sobre a palavra de Deus? Amados irmãos,
uma ajuda para você hoje à noite, uma palavra para você. A vontade de Deus está na palavra de Deus. Essa coisa que os crentes dizem, eu vou buscar a vontade de Deus, eu estou orando pela vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na palavra. O que Deus quer de nós já está escrito. Portanto, quando você for tomar uma decisão, o que você precisa saber é se a decisão que você vai tomar fere ou interfere em algum princípio da palavra. Se fere e interfere, não é de Deus, não é vontade de Deus. Se condiz com a palavra, é a vontade de Deus. A vontade que está aqui, perfeita, a vontade permissiva é quando nós entramos em caminhos que estão não debaixo da palavra de Deus, mas o Senhor não interfere e permite. Só que tem consequências, sempre traz consequências. A vontade que está na palavra não tem consequência, porque esta é boa, agradável e perfeita. A palavra boa que está aqui já foi usada lá na palavra aceitável. A palavra agradável é a mesma do sacrifício agradável a Deus. E ele encerra com chave de ouro, quando ele diz perfeita. Só que aqui no texto é masculino, é neutro. A vontade perfeito, porque é a mesma palavra de 1 Coríntios 13, quando ele diz quando vier o que é perfeito. E o que é perfeito era o Novo Testamento, a palavra de Deus, corroborado aqui. Portanto, se você está hoje numa situação procurando, querendo saber a vontade de Deus, é na palavra. É na palavra. Por isso, precisa de ajuda. Procure os pastores, procure o líder do seu grupo pequeno na palavra. Não fica naquela, eu estou orando para saber a vontade de Deus, porque você não vai descobrir. Você ora para pedir direção e diga na sua oração, Senhor, me leva a pastos verdejantes e às águas tranquilas da tua palavra. Me ajuda a encontrar, descobrir na tua palavra o que o Senhor já determinou. Por isso precisa de ajuda muitas vezes. Ajuda. E então, a nossa palavra hoje é que nesta vida progressiva, nesta obra que o Senhor já fez, nós precisamos da palavra todos os dias. Porque todos os dias tomamos decisões. E muitas, na maioria das vezes, decisões que nós tomamos sem consultar a palavra. Por isso, muitas vezes, também sofremos. Então, que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos conceda a sua graça de virmos a sua palavra para conhecer a sua vontade perfeita, boa e agradável. E assim, vivemos como sacrifício vivo que somos, porque já fomos resgatados na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Toda a glória, toda a honra e todo louvor seja ao nosso Deus. Oremos. Amado Deus, nós te bendizemos, Pai, porque nesta noite o Senhor nos deu a oportunidade, mais uma vez, de refletirmos nesta obra maravilhosa que o Senhor fez. Que quanto mais estudarmos e lermos, mais maravilhados ficaremos. E nesta vida nunca atingiremos a profundidade desta obra que o Senhor fez na cruz, em nos resgatar para ti. Por isso, nós nos curvamos diante do Senhor, diante da tua santidade, poder e glória, para te honrar e agradecer. No precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos. Obrigado por estarem acompanhando aqui e que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra.
Deus abençoe os irmãos. Boa noite.